Senhora presidente em exercício, deputada Mônica Francisco, espero que esse fato de hoje, a senhora na presidência, se repita durante muitos anos, pelos méritos de Vossa Excelência, mas principalmente pelo simbolismo que Vossa Excelência carrega, como mulher, deputada de base, com esforço próprio, conseguiu os mais altos graus de formação intelectual, né? E simboliza a ascensão da mulher negra, dentro do parlamento fluminense. Fico com muito orgulho de fazer uso da palavra sobre a presidência de Vossa Excelência. Bastante satisfação. O deputado Eliomar Coelho está com ciúme, mas ele tem que me ouvir, não adianta. Mas, deputada Mônica Francisco, são 16 horas e 57 minutos. Nesse exato momento, há 27 minutos, se a agenda foi cumprida de forma cronométrica, o deputado André Siciliano, junto com o governador, estão reunidos com o presidente do STF, ministro Fux, para, num primeiro ponto, solicitarem a retirada da pauta de julgamento do dia 3 de dezembro da ação direta de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos da lei da partilha que não entraram em vigor, função da liminar da ministra Carmen Lúcia. E tenho absoluta convicção que esse projeto será retirado de pauta, por uma questão de justiça, como vocês vão ver logo adiante. Mas não basta só retirar de pauta. Tem que se decidir quando ele poderá ser objeto de um grande acordo. Acho que esse grande acordo terá que ser celebrado no Congresso Nacional, na oportunidade que for discutida e votada a reforma tributária. Se não vejamos, deputada Mônica Francisco, royalties e participações especiais são compensações financeiras, visto que a exploração de óleo e gás é uma exploração predatória, sob o ponto de vista ambiental, de bem finito. Então, é uma compensação por essa exploração, como assim está definido na Constituição da República. Como também os royalties e participações especiais sobre a exploração de qualquer bem mineral deste país. Então, incide royalties também sobre a exploração de minério de ferro em Minas Gerais, do manganês no Pará e outros minérios menos popularizados, mas de grande valor, como, por exemplo, que poucos conhecem, o próprio nióbio, hoje um minério muito valorizado no mercado mundial. E estou afirmando isso porque este tema tem que ser objeto da discussão da reforma tributária. Quais são os dois grandes princípios da reforma tributária? Uma mudança radical de onde incidirá o ICMS estadual, que deixará de ser na origem para ser no destino. Isto para o Brasil inteiro. Mudança radical.
E a segunda, que terá uma alíquota máxima e outra alíquota mínima, um grau pequeno de variação, para que cada unidade federativa defina suas alíquotas de ICMS, para que não haja mais a competitividade destrutiva entre as diversas unidades federativas na concessão de benefício fiscal. Exemplifico. Imaginemos, a alíquota máxima seja 18% e a alíquota mínima seja 15%. Então, qualquer estado entre 15% e 18% define nos seus parlamentos as alíquotas. Mas uma margem pequena. Então, haverá uma certa unidade de alíquota de ICMS. E com essas duas alterações, muitos estados vão ganhar e outros perderão. Então, terá que ter um fundo compensatório durante uma década para que cada uma unidade federativa se adapte às novas normas. Enquanto isso, nesses 10 anos, ninguém vence, ninguém ganha, ninguém perde. Mantém-se o equilíbrio do status antes da votação da reforma. Isso são premissas que já estão sendo discutidas. Ora, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem os seus produtos tributados na origem, né? Como o Brasil inteiro. Mas o Rio de Janeiro não tem o tributo na origem da produção de petróleo e gás. E por que não o tem? É no destino. Porque a Constituição Federal, né, quando celebrou lá esses acordos, já que o Estado do Rio de Janeiro ia ganhar compensação de royalties de participação especial, o tributo no petróleo foi para o destino, para ganhar São Paulo, que naquela época não era uma instância petrolífera, não era. Bom, e assim se deu. Se a gente hoje botar na balança, nós arrecadamos uns 13 a 14 bilhões por ano, com essa cotação de dólar que está, com esta produção e com este preço de barril de petróleo, né, uns 14 bilhões por ano. Que seria o mesmo valor que a gente arrecadaria se o ICMS fosse na origem do petróleo e gás. Não ganharíamos nem perderíamos. Ora, mas aí veio essa malfadada lei da partilha, que o PT, quando governava o país, o fez até com uma intenção positiva de criar um fundo para se investir em educação, né? Mas, para se aprovar o projeto, botou um doce de coco para conseguir a maioria. E qual foi o doce de coco? Redistribuir os recursos que eram dos estados produtores. Naquela época, os grandes estados produtores eram Rio de Janeiro e Espírito Santo, para todos os outros estados e para todos os outros municípios. Quer dizer, destruiu as pretensões do Rio de Janeiro e Espírito Santo para conseguir aprovar o projeto. Essa aqui é a verdade. E esta lei da partilha, sob o ponto de vista de ampliar os campos exploratórios, não deu certo. Então, no meu entendimento, aí é meu entendimento, não é consenso, me parece que também era hora, lá na reforma tributária, de se voltar para o regime de concessão. Bom, agora, se for a julgamento antes, e o Estado do Rio de Janeiro perder, eu pergunto, um estado que pouca gente conhece, mas é um estado muito interessante. Está lá no nosso norte, o Pará. O Pará, olha só como o Pará é punido, deputado Egalmar Coelho. O Pará tem manganês à vontade.
Serra de Santana e Navio, exploração do manganês. Começou com a empresa Icone. Ele ganha royalties. Mas esse manganês, a maioria desse manganês é exportado. Então, ele não ganha nada de ICMS, porque o Pará é punido pela Lei Candir. O Pará é punido pela Lei Candir. E o Pará tem hidrelétrica, né? Amazonas e seus afluentes. E a energia que é produzida no Pará, o Pará não ganha nada, porque ela é tributada lá no destino. Não é só petróleo, não, energia também. Imagine também tirar o royalty, a participação especial, do manganês do Pará. É uma covardia dos 600. Este mesmo raciocínio, diminuindo a questão da hidrelétrica, porque Minas Gerais não tem, apesar de ter lá Três Marias, mas não tem o potencial hidrelétrico que tem o Pará, mas Minas Gerais é duramente punida pela Lei Candir, porque ela não recebe ICMS do minério de ferro, que é todo exportado. E também, se for perder royalties de participação especial do minério, o que sobra para Minas Gerais? Então, veja como essa questão ela rompe algo que é sagrado para concluir, deputado. Para todos nós, para concluir, senhora presidente, que é o Pacto Federativo. Rompe o Pacto Federativo. Então, o Pacto Federativo será profundamente discutido com a reforma tributária. E essa que é a hora de discutir isso tudo e não apreciar fora desse contexto. Não apreciar fora desse contexto. Eu estou fazendo essa fala e aqui aguardando, deputada Mônica Francisco, com alguma ansiedade, a decisão que sairá do ministro Fux. Mas eu tenho a convicção que ele será retirado de pauta. E aí temos que continuar esse movimento para que isso seja deslocado para o âmbito do Congresso Nacional, que é um âmbito muito mais amplo, né? 513 deputados e 81 senadores, né? No período do Pacto Federativo com a reforma tributária. E só assinalar, deputada Mônica Francisco, fiquei muito feliz hoje, às 6h, de ler o jornal O Globo. Sabe por quê? Porque comprou a nossa briga em relação ao royalties de participação especial. Tem notinha em coluna, tem um artigo de fundo e uma matéria. Aleluia! Aleluia! Estamos todos na defesa do nosso Estado do Rio de Janeiro e, por via de consequência, do Espírito Santo, da Bahia, de Sergipe e até do nosso co-irmão, o Estado de São Paulo, que hoje também tem royalties de participação especial. Muito obrigado, desculpe ter passado 2 minutos do tempo, minha presidente. Obrigada, excelentíssimo deputado Luiz Paulo. Obrigada pelos